Meus queridos, uma boa tarde. Que a paz que excede a todo entendimento esteja com todos vocês neste exato momento. Meus queridos, eu não sei se vocês lembram, eu ontem falei sobre o significado da palavra Gênesis dentro da mensagem que eu estou abordando, que eu estou aqui compartilhando com vocês, que tem por título Por que Enoque andou com Deus. O texto bíblico da mensagem se encontra no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Por que nós falamos primeiro livro de Moisés chamado Gênesis? Porque Moisés escreveu o livro de Gênesis. Então, por isso que se chama primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. O texto bíblico dessa mensagem, como eu disse antes e repito, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que nos diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse texto que eu li se encontra na Bíblia de Estudo Plenitude. É uma versão bíblica da Bíblia de Estudo Plenitude. Então, como eu disse ontem, não sei se vocês se lembram, eu falei que Gênesis, a palavra Gênesis, significa princípio, origem e começo. Então, quando nós falamos que a palavra Gênesis significa princípio, origem e começo, é porque no livro de Gênesis você vai aprender que houve um início, houve um princípio e houve um começo. E é muito importante destacar que há um início, há um princípio e há um começo da parte de Deus para a minha e para a sua vida. E isso que eu estou falando aqui pode ser aplicado tanto na vida de quem tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como também quem ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ontem eu estava orando a Deus à noite, pedindo a Deus para me dar sabedoria, entendimento, para que eu pudesse, num momento como este aqui, melhor dizendo, a qual eu estou falando com vocês, para que eu pudesse ter sabedoria para poder falar com vocês. Porque o objetivo aqui é falar de Jesus. É muito bom falar sobre Jesus. É muito bom compartilhar a respeito da palavra de Deus, da pessoa de Cristo. Então eu pedi a Deus que me desse sabedoria e entendimento, abrisse o meu intelecto, para que eu pudesse ter sabedoria do alto dos céus, inteligência, para poder falar com todos vocês. Interessante que em meio a essa oração, Deus ele me disse que tem muita gente, isso que eu vou falar aqui, para nós que servimos a Deus. E antes que eu me esqueça, nós que servimos ao Senhor precisamos ter o cuidado com a nossa vida espiritual. Tá? Você que serve a Deus, você precisa ter muito cuidado com a sua vida espiritual. Por que eu estou falando isso? Isso que eu estou falando serve tanto para mim como para você. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele me dizia que existem pessoas que têm hora que a vida espiritual dessas pessoas está lá em cima, né? Está lá em cima.
Ou seja, a vida dela está, como eu posso te dizer, uma vida espiritual ativa. Ele está sempre buscando. Tem hora que a vida dele está lá em cima, 100%. Ele está sempre animado. Ele está sempre com vontade, com desejo de buscar o Senhor. Mas tem horas que a vida dessas pessoas, e até de muitos de nós, se encontra lá embaixo. Uma hora nós estamos animados, outra hora nós estamos desanimados. E devemos ter cuidado. Nós não podemos viver uma vida oscilante. Uma hora quer fazer, outra hora não quer fazer. Uma hora quer servir a Deus, outra hora não quer servir a Deus. Uma hora quer buscar a Deus e outra hora não quer buscar ao Senhor. E orando a Deus, Deus me disse que tem muita gente no nosso meio evangélico, muitos de nós que servimos ao Senhor, tem muita gente que no início da sua caminhada orava, jejuava e buscava a Deus. E como é que essas pessoas buscavam a Deus? Essas pessoas buscavam a Deus lendo a sua palavra. Mas aí o tempo foi passando e com o passar do tempo, esse irmão, essa irmã desanimou, parou de ter comunhão com o Senhor. E como é que eu posso, evangelista Enos, ter o cuidado com o zelo, com a minha vida espiritual? Simples. A cada dia você procurando ter comunhão com Deus. Você buscar a Deus. Se você orava, volta a orar. Se você jejuava e parou, volta a jejuar. Se você buscava a Deus lendo a sua palavra, volta a ler a palavra. Por isso que eu falei aqui que a palavra Gênesis significa princípio, origem e começo. E é por isso que eu falei aqui que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida, Deus ele tem preparado um início, há um princípio, há um início e há um começo da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ou seja, você precisa voltar lá para o início, lá para o começo, lá para o início de tudo, para a origem. Você tem que voltar novamente a ser como você era antes, lá no começo, lá na origem de tudo, lá no princípio da sua caminhada. Você lembra como é que você era? Uma pessoa ativa, uma pessoa esforçada na obra de Deus, uma pessoa que fazia vídeos como esse que eu estou fazendo aqui. Você passava horas preparando mensagens, fazendo esboços da mensagem, pegando uma folha como essa aqui e fazendo apontamentos no texto bíblico a qual você leu durante aquela leitura diária, ou leitura bíblica da palavra de Deus que você fazia diariamente. Então, Deus está falando hoje para você, você precisa voltar às suas origens, você precisa voltar ao início de tudo, você precisa voltar ao princípio, você precisa começar novamente. Por isso que Deus está falando, há um início, há um princípio e há um começo da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então tudo na Bíblia tem um sentido. Eu não vou ficar aqui falando com você à toa. Eu creio que Deus ele tem um propósito a fazer na minha vida e na tua vida através do estudo da palavra de Deus, a qual eu faço, a qual você pode fazer, através da pregação da palavra de Deus, a qual nós ouvimos dentro das igrejas, a qual nós fazemos parte, ou da denominação a qual nós fazemos parte, ou até mesmo dentro de casa, você que pode estar estudando
ouvindo uma mensagem, procure ocupar o seu tempo, porque mente vazia é a oficina do diabo. Então Deus me falou que tem muita gente desanimada. Tem muita gente que desanimou, está desanimado. Muitas das vezes desanimou por causa de uma decepção que sofreu em áreas, setores e campos do seu viver. Tem gente que se encontra triste por uma palavra que recebeu. E Deus nessa tarde desse dia está falando que não é tempo de desanimar. Nós não podemos desanimar. Você não pode desanimar. Precisamos prosseguir, porque uma hora a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar. O meu tempo aqui, limite, já estourou, porque o tempo limite aqui é de 10 minutos. Mas eu vou hoje passar um pouquinho de 10 minutos para concluir aquilo que Deus quer falar conosco dentro dessa mensagem, porque Enoque andou com Deus. Em nome de Jesus, meu querido, eu quero te dizer que você precisa seguir a orientação que Jesus deixou para a igreja de Éfeso. E essa orientação, ela se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, que nos diz assim, o versículo 4 do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Olha a orientação que a igreja de Éfeso recebeu, que Jesus deixou para ela. Diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Está falando aqui que eu e você, se deixamos o nosso primeiro amor, precisamos retornar ao nosso primeiro amor. Precisamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. E eu vou até falar algo aqui para você da parte de Deus. Não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer, que Deus mandou você fazer. Ao versículo 5 vai dizer assim, continua no versículo 5 a orientação que Jesus deixou para a igreja de Éfeso. E isso lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Ao versículo 5 vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Então, Jesus está falando aqui, para mim e para você, que conhecemos a palavra, que conhecemos a verdade, porque é a verdade que liberta, a verdade é a palavra. A palavra é a verdade, e a palavra e a verdade é Jesus. Porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Isso está lá em São João capítulo 8, versículo 32. E nesse capítulo Jesus ainda vai falar assim, nesse capítulo 8 do livro de João, Jesus vai falar assim: e se o Filho do Homem vos libertar, vós sereis livres. Porque Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é quem liberta. Isso serve para mim, para você, para nós que servimos a Deus e até para você que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Então, Jesus está mandando você trazer à lembrança o momento a qual você não era ninguém. Por isso que está falando aqui: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, você tem que lembrar da onde você estava caído, aonde você estava preso, ou de repente você que vinha caminhando na presença de Deus e por algum momento em sua vida não prestou atenção nos sinais que Deus enviou à terra para poder te alertar através das mensagens, através de Deus usar um irmão, uma irmã, para te alertar do perigo iminente que é o pecado, que tenta nos derrubar a todo momento, e de repente você caiu em tentação, caiu numa situação pecaminosa, o pecado derrubou você. Deus está falando: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta a praticar, ou seja, pratica as primeiras obras.
Se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Quando Jesus diz aqui no texto que vai remover ou tirar do seu lugar o teu candeeiro, quando Jesus diz isso aqui no texto de Apocalipse 2, versículo 4, né, e 5, mas especialmente o versículo 5, que está falando que Jesus vai remover ou tirar do seu lugar o teu candeeiro, isso significa que o mesmo Jesus que orientou a igreja de Éfeso é o mesmo Jesus que vai voltar para julgar a igreja dentro de pouco tempo ou imediatamente. Então você precisa prestar atenção nisso que Jesus está falando hoje aqui para você. Então que você possa, em nome de Jesus, se levantar. Se você está caído, que você possa se levantar. Se você está desanimado, meu irmão, que você volte a se animar. Que você nessa tarde receba ânimo, graça da parte de Deus, através dessa palavra que está sendo estudada, ministrada nessa tarde deste dia, neste exato momento. E você que não tem Jesus, que está ouvindo essa mensagem, está vendo esse vídeo, que você possa, em nome de Jesus, procurar uma igreja evangélica perto da sua casa e que você possa entregar a sua vida, a sua alma para Cristo. Por quê? Porque o Jesus que falou aqui que vai tirar, que vai remover o candeeiro do seu lugar, é o Jesus que vai voltar para julgar a igreja dentro de pouco tempo ou imediatamente. Ou seja, se Jesus volta e pega você caído, prostrado, aí a situação não vai ser muito boa e nem muito legal. Porque neste exato momento você tem que aproveitar que a porta da graça, a porta da salvação está aberta. E que Deus está te dando a oportunidade. Quer uma prova que Deus está te dando uma oportunidade? Esse vídeo que eu estou aqui falando com você, transmitindo para você a palavra de Deus. Eu quero te dizer, meu amado, que eu faço isso com o maior prazer. Eu não ganho um centavo com isso aqui, até porque eu estou te dando de graça o que eu recebi de graça. O Jesus que me alcançou, ele pagou um alto preço pela minha vida lá na cruz do Calvário. Quem era o Enos e quem é o Enos hoje. Quem era o Enos no passado e quem é o Enos hoje. E o Jesus que fez isso na minha vida quer fazer isso na tua vida também. E sabe qual foi o preço que foi pago na cruz do Calvário pela minha vida? O alto preço? Preço de sangue. Jesus derramou seu sangue puro carmesim para poder me salvar e me tirar do lamaçal do pecado. Então esse Jesus que me salvou quer mudar a tua vida. Então eu tenho o maior prazer, meu amado, de falar com você nessa tarde desse dia. Eu tenho o maior prazer de falar com todos vocês. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você, amado ouvinte da palavra de Deus, que está sendo alcançado pela gravação dessa mensagem. Eu tenho o maior prazer de falar com vocês a respeito da pessoa santa e bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí alguém pode perguntar assim, mas o que tem tudo isso que você falou a ver com o título dessa mensagem que se chama Por que Enoque andou com Deus? Eu vou deixar aqui uma resposta para você sobre essa mensagem. Por que tudo isso que eu falei aqui tem a ver com essa mensagem Por que Enoque andou com Deus? Porque Enoque na Bíblia, e mais à frente eu vou falar sobre isso, Enoque na Bíblia, ele representa, preste atenção nisso, e se você quiser anotar, anote, eu estou falando bem devagarinho, vai dar para você anotar. Enoque na Bíblia, ele representa o tipo de pessoa, o tipo de crente, o tipo de igreja que Jesus, quando voltar, ele vai arrebatar, o que será arrebatado. Mais à frente eu vou falar o porquê que Enoque representa esse tipo de pessoa, esse tipo de crente, esse tipo de igreja
né? Ele tem, em Enoque nós temos o perfil da pessoa, vou melhorar isso para você. Em Enoque nós temos o perfil da pessoa, do crente, o perfil do crente, o perfil da igreja que será tirada, arrebatada, transladada, mudada de lugar quando Jesus voltar. Eu não vou adiantar para você mais a respeito dessa informação. Amanhã, né, de repente, mais para frente eu vou estar falando sobre isso, ou no vídeo de amanhã ou mais para frente. Então, meu querido, por isso que eu falei aqui que Deus ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas. Deus ele tem um início, ele tem um princípio, ele tem um começo da parte de Deus para mim e para a sua vida, né? Ele existe e há para a minha história, para a tua história, um início, um princípio e um começo da parte de Deus para mim e para a sua vida. De repente a sua história até aqui tem sido triste. De repente a sua história até aqui, meu amado ouvinte que ouve a palavra de Deus, nessa hora, tem sido uma história de desgraça, uma história só de perdas, uma história só de adversidade, só de angústia, de depressão. Você está trazendo um histórico de suicídio na família, de doenças incuráveis. Você está trazendo um histórico na sua família, na sua vida, de pessoas que estão ligadas a você, que viveram na criminalidade e morreram, ou que vivem na criminalidade, e você viu o seu pai, né, numa situação tão difícil, e você como filho também está vivendo a mesma situação, e você deve estar achando, talvez isso é uma maldição, talvez isso é um castigo. Eu quero te dizer em nome de Jesus que você precisa tomar uma decisão hoje, e você precisa entregar sua vida para Jesus, porque há um início, há um princípio e há um começo de uma nova história da parte de Deus para a minha, suas, nossas vidas. Por isso é sempre bom voltar ao início, o princípio e o começo de tudo. E isso que eu estou falando aqui serve tanto para você que não tem Jesus, como para você que serve a Deus. É sempre bom nós voltarmos ao início, o princípio e o começo de tudo. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Eu espero que o Espírito Santo fale melhor ao coração de vocês. Hoje eu estourei o tempo. O vídeo está indo para 22 minutos e 54, mas está na bênção. E eu precisava falar isso com vocês. Eu precisava. Aqui eu tenho todo um esquema, né, de anotação, onde eu boto as referências, onde eu faço os meus apontamentos dentro do texto, com a ajuda do Espírito Santo, para poder passar para vocês de uma forma bem fácil, para que vocês entendam. Mas muita coisa que eu estou falando aqui, Deus está me dando aqui nesse exato momento, e eu preciso falar isso com vocês, tá bom? Que Deus tem algo a fazer na sua vida, meu amado ouvinte da palavra de Deus, e Deus tem algo a fazer em nossas vidas, meu irmão, minha irmã, que serve ao Senhor Jesus. Não fique desanimado. Se anima. Tenha bom ânimo. Esforça-te. Você está desanimado? Em nome de Jesus, que o Senhor te dê uma dose de ânimo, uma injeção de ânimo, que você seja visitado pela presença de Deus nessa tarde, e que Deus possa em Cristo te abençoar muitíssimo. E creia que assim como Enoque andou com Deus, porque ele tinha uma vida, né, uma trajetória de vida com Deus, eu vou falar sobre isso mais à frente, aonde ele agradava a Deus, aonde ele procurava a cada dia com a sua vida chamar a atenção de Deus. Procure no dia de hoje, nessa tarde desse dia, em nome de Jesus, chamar a atenção do Senhor. Não deixe esse dia terminar sem que você chame a atenção do Eterno para a sua vida. Fala para Deus: Deus, eu quero mudar meu comportamento, a minha maneira de ser, o meu modo de agir, meu modo de pensar. Eu quero mudar, me ajuda. Peça ao Senhor e Ele vai te ajudar. Que o Senhor te abençoe
e até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus.